Zé, como o bloco 1 vai ficar por minha conta, eu passo a bola para você. Bacana, Kennedy. Bom, ontem foi o judiciário parece que voltou do recesso, né? Porque teve um monte de decisões, tudo ao mesmo tempo agora. Isso. A gente teve a Lava Jato tomando mais uma trolha, porque o Zé Dirceu teve, foi perdoado, digamos assim, né? Foi inocentado de uma acusação de recebimento de Prescreveu, né? propina, Aí eles falaram que não prescreveu passível ali. mais de punição e houve uma anulação do processo. Exatamente. O Marcelo Odebrecht, que era dono e CEO da empreiteira mais envolvida na Lava Jato, teve suas penas anuladas também, né, pelo Toffoli. Teve uma desembargadora, aquela que tinha agredido a memória da Marielle Franco, culpando-a pelo próprio assassinato, né, foi afastada pelo Conselho Nacional de Justiça. E a decisão mais política de todas, talvez, foi a absolvição por 7-0 do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como você disse, até alguns meses atrás, a expectativa era de que ele fosse cassado, né? Já se falava até, ele já tinha até preparado a mulher para lançar a candidatura ao Senado numa eventual eleição suplementar e não Ela precisou, levou o né? título para o Paraná de volta. Tinha o título em São Paulo, se elegeu para São Paulo, deputada federal, correu para o Paraná, porque acreditava que ele ia ser cassado e ele ia tentar eleger a mulher senadora. E agora ele fala que exageraram nas expectativas de que ele ia ser cassado. Exageraram tanto que ela mudou o título eleitoral para o Paraná, né? Ela, pelo visto, ela acreditou no exagero. A Nos culpa é rumores. sempre da imprensa. Aí ele afetando falsa erudição, né? Citando o Mark Twain ali, que dizia que eram exagerados os rumores sobre a minha morte. Aí ele quis fazer essa menção e falou que foram exagerados os rumores sobre a cassação dele. Não foram nada exagerados. É, Quem falava com os ministros do Supremo, acompanhava os ministros do TSE, via um cenário muito negativo para ele, porque tem uma zona cinzenta na legislação sobre pré-candidatura. Então havia fundamento, sim. tanto para condenar como para absolver, para não caçar. Né? Mas enfim, Mas a pergunta prevaleceu. aqui de 1 milhão de votos aí, ou mais, sei lá quantos votos ele teve para senador, é o seguinte: quem salvou o Moro da cassação lá no TSE? Porque esse placar de 7-0 é tipo Jabuti Jabuticabeira, né? Alguém colocou, não, Alguém não colocou o apareceu jabuti lá de asa. sozinho. Em Brasília tem o jabuti de É, asa. Né? Ele teve 2 milhões de votos, acho que um pouquinho mais do que isso. Cerca de 2 milhões de votos. Ô Zé, quem salvou o Moro foi a política. Se tem um personagem no Brasil nos últimos 10 anos, desde 2014, quando começou a Lava Jato, em 17 de março de 2014 até hoje, se tem um personagem empenhado em destruir a política, esse personagem foi o Moro, né? Demonização dos partidos políticos, usar o mote da corrupção como arma política. Tem uma tese dele, sobre um manuscrito dele, sobre a Operação Mãos Limpas, uma análise, e ele que foi feita na Itália. Ele queria reproduzir aquilo e ele dizia lá: é preciso pressionar via mídia, é preciso atacar os políticos, é preciso fazer aliança assim, assado. Tinha todo um roteiro político naquilo. E ele fez um conluio com o Ministério Público, com o Deltan sem Dallagnol, contar, né? né, Kennedy, desculpa te interromper, Vamos lá. mas já interrompendo, é que na Itália, a Operação Mãos Limpas resultou na eleição por vários mandatos de um líder de direita, né? Silvio Que era o Berlusconi. Berlusconi. É isso. Então, o plano não parava aí. Faltou esse capítulo no Aqui manuscrito deu certo, né? Parcialmente, porque acabou dando o Sim, Bolsonaro. A Lava Jato ajudou a exato, eleger o é. Bolsonaro e o E Moro virou ele foi ministro do pro Bolsonaro. governo do Ainda bem Bolsonaro, que né? por um mandato só. E ele foi pro governo do Bolsonaro. É isso. Não, Zé, então assim, se tem um personagem que não curtia política, não gostava da política que tinha um projeto político de destruir os políticos tradicionais, era o Moro. Mas o que acabou salvando o Moro foi a política tradicional. Se a gente pegar aqui, Zé, ele foi pedir água para o Gilmar Mendes. Ele trocou ataques com o Gilmar Mendes. Ele acusou, lançou suspeitas sobre decisões que o Gilmar Mendes tomou como ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois pediu desculpa, disse que não era bem aquilo, que não queria ofender. Mas atacava muito o Gilmar Mendes. O Moro e o Dallagnol procuraram investigar o Gilmar Mendes, o Toffoli,
durante a Lava Jato. Isso fez com que muita coisa mudasse no Supremo antes da Vaza Jato, que expôs ali, de uma vez por todas, toda as entranhas da Lava Jato e como ela se misturou com política, no caso, para perseguir os políticos, perseguir adversários. Ele pediu, ele ouviu um sermão do Gilmar Mendes que o aconselhou a ir para a biblioteca do Senado para aprender alguma coisa. E o Gilmar Mendes conta aquela história que o Paulo Guedes, que foi ministro da Fazenda do Bolsonaro, essa história é ótima, que o Gilmar Mendes conta e morre de dar risada, que assim, que está recebendo o Paulo Guedes um dia lá no Supremo, falou para o Paulo Guedes que ele tinha feito um grande favor ao Brasil, tinha prestado um grande serviço ao Brasil. E o Paulo Guedes achando que o Gilmar Mendes estava se referindo a alguma coisa da economia que ele estava fazendo ali na Fazenda, no governo Bolsonaro, e o Gilmar Mendes falou que não, que a grande obra tinha sido o convite para o Moro deixar a 13ª Vara Federal em Curitiba e virar ministro do Bolsonaro, tirar o Moro da função de juiz. Aí o Gilmar conta isso, é uma história que já é sabida, mas o Gilmar conta há muito tempo. O Moro pediu ajuda para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também pediu auxílio para Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que está de saída, né? Acabou saindo, passou o bastão para Carmen Lúcia. Então, o Lula não se empenhou pela cassação do Moro, né? Com toda a raiva que o Lula tem e a mágoa que o Lula tem em relação ao Moro, ele verbaliza muito isso em relação à Lava Jato, mas ele tem em relação ao Moro, ele não se empenhou, apesar de o PT ter sido um dos dois partidos que pediram, deram início ao processo contra o Moro lá no Paraná. O PT do Lula e o PL do Bolsonaro, ambos os partidos o questionaram, né? O Moro entendeu, Zé, que aquela estratégia que o Deltan Dallagnol utilizou, uma estratégia de embate com o Supremo, com o TSE, de alegar perseguição política, ia dar errado, né? Ele viu e deu errado com o Dallagnol. Tanto que o Dallagnol está cassado, está fora, perdeu o mandato dele de deputado federal, o Moro manteve o mandato dele de senador. Para o Lula e para o PT, ainda pesou um pouco na avaliação deles de que essa decisão de manter o mandato do Moro, primeiro mata uma tese de perseguição, de que por causa do que ele fez na Lava Jato, agora tem uma vingança dos políticos e do judiciário contra ele, Moro. É a tese que o Deltan Dallagnol abraçou e que está errado. O Deltan Dallagnol foi cassado porque merecia ser cassado. O Moro não quis abraçar essa tese. Ele deu uma recuada e parou de atacar o judiciário como ele fazia. Você vê, não tem declaração do Moro falando mal do Supremo, mal do TSE, como havia do Deltan Dallagnol. E ele, até em relação ao Lula, que ele continua criticando o governo, o PT, nas redes sociais ele critica, com aqueles tweets dele que de vez em quando não dá para entender, ele tem um estilo meio parecido com o do Carlos Bolsonaro para escrever, mas ele manteve as críticas, mas num tom um pouco mais comedido. Vamos ver agora, que está salvo, como que ele vai se comportar. Mas ele já disse, por exemplo, em 2026, vamos ver se a gente derrota o PT com o Zema, governador de Minas, o Caiado, governador de Goiás, ou com o Tarcísio, né? Ele não aproveitou para se lançar novamente candidato a presidente, até porque ele tentou em 2022 e se deu mal. Inclusive, a tentativa de ser candidato a presidente contribuiu para esse processo que quase o pegou. Mas ajudou pra caramba na eleição dele para senador, né? Porque ele ficou em grande evidência mas agora o TSE politicamente disse, não ajudou, não, tudo bem. Tinha, né? Tem uma zona cinzenta sobre essa fase da pré-campanha, né? Então, tinha no começo, quando você conversava com alguns ministros, olha, tem argumento para condenar o Moro, é complicado o que ele fez. Ele foi muito beneficiado pela exposição que ele teve como pré-candidato, contas que ele levou para o partido, tinha ali, se quisessem buscar, encontrar fundamento para poder caçá-lo. Mas houve houve um entendimento de que, olha, vamos também dar uma aliviada em relação ao Congresso, não vamos ficar caçando mandato de parlamentar à toa, isso é bom, né? Ou seja, o voto popular tem que ser respeitado, não é porque está eleito alguém de quem a gente, por exemplo, discorde ou acha que é um mau parlamentar que a gente tem que defender, vale a cassação para ele, não vale para os meus amigos, para aqueles políticos de quem eu gosto, com quem eu tenho afinidade e tal. Então, é importante o eleitor, quando olhar para isso, entender que não é bom
o judiciário ficar caçando mandato parlamentar. Isso é coisa típica de ditadura. Foi o que 64 fez. No entanto, quando há um motivo, é importante que o Supremo e que a Justiça Eleitoral se manifeste. A gente viu nessa semana a Carla Zambelli acabou de virar ré num processo no Supremo por conta daquela invasão do sistema de mandados de prisão que ela e o hacker de Araraquara acabaram fazendo. Mas estou divagando aqui. Tinha uma outra coisa que o PT achou e o Lula acharam positivo. Uma eleição para suceder o Moro no Paraná podia levar para o Senado alguém ainda pior do que o Moro, porque tem uma avaliação de que ele é um senador muito apagado. Ele é um senador fraco, né? E tem toda uma estratégia do bolsonarismo de transformar o Senado num bunker. Eles estão montando estratégia para tentar eleger mais candidatos ao Senado em 2026, por exemplo. 26. Né? Eles já fizeram uma boa leva em 2022, porque no Senado você pode eventualmente votar impeachment de ministro supremo nessa ideia deles de um dia, né, empastelar a Suprema Corte. Mas também estou divagando aqui, mas teve essa avaliação também que pesou para o Lula ficar um pouco quieto, não jogar força para caçar o Moro. Então, quando a gente junta tudo isso, Zé, fazendo uma síntese para você poder ler aí os comentários, né? É que o Moro, ele não foi salvo pela técnica, pela justiça. Como ele falou, eu tive um julgamento técnico, né? Ele não foi salvo pela justiça. O Moro foi salvo pela política, que ele queria destruir. Então a síntese ficou: Moro não foi salvo pela justiça, mas pela política que tentou destruir. Beleza? É o máximo da ironia, né? Você vê que quando aperta, todos eles, inclusive os detratores, acabam apelando para ela, porque sem política não tem solução, né? Porque como é que se administra conflitos tão agudos quanto os que a gente tem no Brasil e no mundo hoje, se não pela política? A outra alternativa é muito pior, né? É o fim da democracia, né? Um governo autoritário, que daí É isso, Zé. Ó, impõe a eu sua tenho vontade. várias críticas ao Moro como juiz e como ministro da Justiça e as ideias dele de segurança pública. Mas nesse caso, ter prevalecido essa visão do Supremo, desculpa, do TSE, mas que teve articuladores do Supremo, de que tem que ter um freio de arrumação, uma autocontenção, para não ficar caçando mandato de parlamentar assim com facilidade, eu acho que acaba sendo positivo. Ajuda a equilibrar um pouco as coisas, né? Tá. Ó, alguns comentários aqui. A Ana Maria Balardim escreve: boa tarde, Analyzers. Salvamento por hora. O Moro não pede por esperar e ele sabe. Marisa Laterza: o Moro foi salvo por falta de legislação. Mãos à massa, TSE, regulamentar essa bagunça. Késia Barbosa: a colheita do Moro está bem guardada. Não ficaremos chorando porque temos muito mais a fazer. A Jaqueline Farias Ferreira nos dá boa tarde. A Joana diz: a conjuntura mudou e o Moro se safou. É mais ou menos isso que o Kennedy explicou aí, né? A Cristina Falasco diz: essa mudança da água para o vinho foi muito decepcionante. E olha que adoro vinho. Essa é boa também. É boa. Jorge Roberto Ribeiro: pressão política do Senado e desinteresse do Executivo. É isso que o Kennedy explicou. Exatamente. O Carlos Augusto Monteiro disse que o TSE queria fazer média com o Senado, né? A Potiguara Pereira diz que, buenas, assistindo ao vivo pela primeira vez, sempre acompanho o podcast. Confesso que estou achando meio estranho, mas vamos lá, aquele abraço. É que a gente é mais bonito ao vivo, né, Potiguara? José Wilke Silva Cruz: existe uma tese que afirma que prefeririam salvar o Sérgio Moro por conta de que a ação caçava a chapa e com isso a Michele seria eleita, então optaram por outra via. Pois é. Hum. Cristina Falasco: foi a Conja, havia a possibilidade de ele ocupar a vaga, enfim.